No início desta semana, um gato chamado Thor ganhou repercussão em todo o país após atacar a sua tutora, deixando seus braços e pernas repletos de cortes e arranhões. Esse caso levanta uma questão complexa, que é o comportamento agressivo que alguns gatos apresentam. Na reportagem a seguir, o especialista dá dica de como lidar com o problema. Recentemente, um caso envolvendo um gato chamado Thor ganhou repercussão nacional por seu comportamento agressivo. De acordo com o relato de sua tutora, o animal a atacou nos braços e pernas, deixando seus membros repletos de cortes e arranhões. Thor dividiu opiniões nas redes sociais após o episódio, levantando uma questão importante: como identificar e evitar esse tipo de comportamento em gatos? Para esclarecer o assunto, conversamos com a médica veterinária especialista em felinos, doutora Estela, que nos explica os sinais de alerta e como interpretar a linguagem corporal dos gatos. Na verdade, a maioria dos felinos, eles não gostam de barulhos, isso já é natural deles. Eles gostam de um ambiente mais calmo, mais tranquilo e pode ocorrer em qualquer momento, né? E o animal, ele tem muito um comportamento de luta ou fuga. No caso dele, ele teve um comportamento de luta, né? Com algum fator que estressou no próprio ambiente dele domiciliar. Na verdade, o felino, ele apresenta expressões faciais, corporais, tá? E tem também a questão de odores, eles são muito sensíveis a odores, muito mais do que os cães. Então, observar como é que está essa orelha desse felino, se ela está para trás, que isso já demonstra medo, ansiedade, como é que tá os bigodes dele, se estão para baixo, como é que está esse corpo dele, se ele está abaixado, se ele está observando. Tudo isso é uma forma da gente observar esse comportamento dele, que é muito demonstrado, né, nessas alterações comportamentais, né? Ele vê como é que está o corpo, como é que está os olhos, como é que ele está reagindo, se esse animal está vocalizando, que também é uma atitude de medo, tá? Os felinos, também chamados de gatos ou simplesmente bichanos, têm conquistado cada vez mais espaço nos lares brasileiros. Segundo o Instituto Pet Brasil, houve um aumento de 8,1% na adoção desses animais desde 2013. Apesar de serem animais com uma longa história ao lado dos humanos, muitas pessoas que decidem adotar um gato ainda enfrentam dificuldades para entender e se adaptar às características e necessidades peculiares desses pets. Além de questões comportamentais, a saúde física dos gatos também é um ponto importante. Um aspecto que frequentemente gera dúvida entre os tutores é o cuidado com as garras dos gatos, especialmente para evitar lesões, caso os felinos tentem usá-las e acabem ferindo crianças ou adultos que convivem com eles. Cortar as garras, o tutor ele pode sim cortar essas garras, tá? Mas não ultrapassar um limite, porque tem um certo limite na unha, tá? E ele também precisa disso para fazer suas atividades, para pegar objetos. Então é muito usual, né? Os tutores terem esse comportamento de todo tempo manter esse corte, né? Cortar não tem nenhuma indicação, contraindicação, né? Mas o ideal é deixar também esse animal viver da forma como ele já é, natural, né? Conseguir pegar os objetos, não cortar de forma excessiva, tá? Para isso não tornar-se um problema posterior, né? Outro ponto que merece atenção é a escolha da idade ideal para adotar um gato, já que isso pode influenciar diretamente no processo de adaptação e no comportamento do animal. Na verdade, nós não temos hoje uma indicação de idade certa. O que é importante? Deixar esse felino, após o nascimento, passar o maior tempo necessário com sua mãe. Por quê? Depois do nascimento, ele tem que tomar aquele leite materno que contém imunoglobulinas, que contém anticorpos, que isso já é uma forma de prevenção também e melhorar a saúde desse pet. Então, o ideal é deixar esse primeiro mês, até uns 45 dias com a mãe, tá? Para a gente observar como é que esse felino vai se desenvolver, de fato. E para aqueles que já convivem com gatos, a prevenção de comportamentos agressivos é essencial para garantir uma relação saudável e segura entre pet e tutor. A gente pode fazer um enriquecimento ambiental, a gente pode colocar esse animal em um ambiente mais calmo, pode comprar brinquedo, né? A gente pode utilizar florais também para manter essa ansiedade desse animal mais tranquilo. Dependendo do comportamento de alguns animais, no caso do Thor, por
exemplo, poderíamos fazer o uso também de medicações, de ansiolíticos, mas tudo isso deve ser avaliado por um médico veterinário, tá? Para avaliar como é que está a saúde desse pet, porque a gente não pode utilizar nenhum medicamento de forma indiscriminada.